Saravá, meu povo de axé. Mais uma quarta-feira nós estamos aqui. Estou muito feliz com esse projeto. É um projeto que tem me desafiado muito a ficar pensando o que eu vou falar na próxima semana e tem me trazido uma experiência bem positiva. É só esperar a vinheta passar e a gente começa a conversar. Que Oxalá nos abençoe. Olá, meu povo. Vamos falar hoje sobre um tema ligado mais ao povo de terreiro mesmo, que é dentro das disciplinas de cada casa, da forma de trabalhar e de agir cada casa, nós temos o que nós chamamos de doutrina. E há talvez uma visão um pouco equivocada, não estou dizendo que é errada, mas às vezes um pouco distorcida das pessoas, de que doutrina é para a entidade, né? Confunde-se um pouco a questão da palavra doutrina, que é adequar-se às formas, aos moldes de uma associação, de uma sociedade, e doutrinação, que é fazer a cabeça de alguém. Durante muito tempo, a palavra doutrinação ficou com essa marca pejorativa. Então, vamos esquecer isso. Estou falando de doutrina da casa. Como é a doutrina da casa, de um terreiro, de umbanda. E serve para todos, absolutamente todos. Nós não podemos dizer assim, eu já tenho 25 anos de casa, então eu não preciso de doutrina. Nós sempre precisamos, porque doutrina é aprendizado, como a própria palavra diz, né? Doutrinar, ensinando, fazer com que a gente possa modificar algum sistema. Então, todos nós sempre precisamos aprender. Algumas casas fazem reuniões com os médiuns separados, né? Um dia determinado da semana. Todos têm seu mistério, todas as casas têm seus mistérios, né? As casas não são misteriosas, mas têm seus mistérios. E esse mistério é o que é importante dentro de uma religião, dentro de um grupo que trabalha com energia, como é o nosso caso, né? Então, assim, há casas que fazem isso num dia da semana separado, só os médiuns. Há casas que fazem a doutrina durante a sessão, né, que fazem exercícios com os médiuns de incorporação, de acoplamento da energia, das entidades, e o responsável espiritual, o dirigente, a dirigente, se aproxima da entidade, conversa com a entidade para ver quão firme o médium está com isso. Então, cada casa tem uma forma de doutrinar. O que eu gostaria de deixar claro aqui hoje é: doutrina é para todos nós. Doutrina não é para o espírito, né? Para os espíritos que incorporam, porque eles sempre estão prontos. A gente costuma já ouvir algumas pessoas dizendo: mas na outra casa de onde eu vim, a preta velha chegava assim. Não, na outra casa o Exu fazia. Meus irmãos, isso é da casa, é a rotina, é da prática da casa e a entidade, que todas elas são de luz. Elas se adequam, se amoldam àquilo que é orientado dentro daquele terreiro. Alguns pedem permissão ao dirigente, por exemplo, para usar alguma coisa que a maioria não usa. Alguns têm essa conversa e o dirigente, por determinação espiritual, diz que não pode. A entidade entende perfeitamente, né? Então, doutrina não é para a entidade, para o espírito que incorpora, não é. Vamos apagar essa ideia para não confundir doutrina com doutrinação, como foi o começo da nossa conversa aqui, né? Nós sabemos que na Umbanda, preconizado muitas vezes pela fala do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que no momento em que foi inquirido sobre a religião de Umbanda, ele disse: a Umbanda é uma religião que vai ensinar os que sabem mais aos que sabem menos, né? E os que sabem menos vão aprender com estes que sabem mais. Por isso é que é tão importante o respeito à hierarquia, o respeito ao tempo de terreiro que cada um tem. Não é porque uma pessoa tem 30 anos de terreiro que ela sabe tudo, porque a gente morre sem saber tudo, não é verdade? Mas
aquele que está chegando há pouco tempo pode colaborar com aquele que já tem 30 anos, 20 anos, 10 anos, como é o meu caso, já tem 10 anos de casa, pode colaborar com alguns conhecimentos que a pessoa não teve, né? A Umbanda, ela não é estagnada, ela não é parada. A Umbanda do começo do século XX, lá na década de 1910, 1908, ela não é a mesma Umbanda de agora. As práticas religiosas dos nossos irmãos africanos trazidos ao Brasil, que foram escravizados no século XIX, não é a mesma de agora. A forma como eles incorporavam, por exemplo, um preto velho, um caboclo, não é mais a mesma de agora. A gente sabe disso. Então, a nossa Umbanda, ela é constante, ela é um movimento de energia e que nós somos os responsáveis por essa manutenção desse movimento, né? Então, assim, doutrina é importante, é muito importante. É importante conhecer a casa, eu tenho falado disso muitas vezes. Eu, como médium integrante do meu terreiro, eu tenho que saber as coisas que acontecem dentro da minha casa. Eu tenho que perguntar a quem sabe, a quem orienta. Obviamente, algumas coisas não podem ser reveladas aos mais novos, né? Isso faz parte desse mistério que eu tenho dito, que não é misterioso, mas é o mistério que nós vemos historicamente em muitas sociedades secretas. Isso acontecia no Egito Antigo, isso acontecia na Grécia, isso acontecia isso acontece na Igreja Católica, nós sabemos disso. Então, nós temos os nossos mistérios e guardá-los é um tesouro, é como deixar sempre resguardado algo muito importante e que com o tempo nós vamos aprendendo. Cada degrau que a gente sobe na Umbanda é a conquista de um mistério desse. Aonde nós vamos chegar, no patamar que nós vamos chegar, é uma revelação que pertence a Deus. Oxalá é que sabe. Nós não temos... nós podemos ter um projeto, nós podemos ter um anseio, mas nós não sabemos, né? Está na mão de Deus aonde nós vamos chegar e aos poucos nós vamos conquistando. É tão bom quando a gente, dentro de um terreiro, já com tanto tempo, começa a conhecer uma coisa diferente daquilo tudo que a gente já conhecia. É uma conquista a mais, né? A gente não pode entrar no terreiro e no primeiro ano já querer saber de tudo e ter o conhecimento de tudo. É impossível. Para isso, a doutrina. A doutrina nos ensina a sermos humildes, em primeiro lugar, porque nós somos bons médiuns, não quer dizer que nós somos excelentes pessoas. Aliás, muitas vezes nós sabemos, até a doutrina espírita explica que quem é bom médium é porque tem uma dívida grande, né? Então, quanto melhor o médium, maior a dívida. Mas, no fundo, nós sabemos que nós estamos no terreiro para crescer, aprender. Estamos ali para doar a nossa energia em prol daqueles que buscam ajuda, e muitos têm buscado ajuda. Nós temos visto um mundo hoje em dia muito conturbado, esse mundo pós-pandemia. Então a gente sabe, eu não estou falando novidade nenhuma para ninguém, mas nós temos que ter certeza de que nós estamos fazendo a nossa parte para nós. Então, doutrina é para o médium. Então, ir a uma sessão de doutrina é uma oportunidade ímpar, belíssima, nossa, de aprender um pouco mais sobre os mistérios da casa, de estar em contato com essa energia de uma forma mais pujante das nossas entidades, para que elas se aproximem, para que a gente possa reconhecer o aproximação dela, né? Então nós precisamos de doutrina, todos nós, desde o dirigente, que também está ali aprendendo a dirigir, porque não é de uma hora para outra que isso acontece, né? Sabe muito, tem a orientação, graças a Deus, recebe isso de Deus, mas está ali para aprender. Aprende na convivência da humildade, porque isso nós também sabemos que um terreiro não é feito só de um zelador,
não é feito só de uma mãe pequena, não é feita só de um Ogã, é todo um conjunto que funciona como uma orquestra. E se um instrumentozinho da orquestra estiver desafinado, quem está do lado de fora percebe que tem alguma coisa errada. Pode não detectar, mas percebe. Da mesma forma o terreiro. Então, nós devemos reverência hierárquica àqueles que estão acima de nós, que estão há mais tempo. Nós devemos respeito àqueles que estão abaixo de nós menos tempo, como a atenção, como a paciência de estar ali explicando e não a soberba. Não é porque eu tenho 20 anos que eu sou melhor do que alguém que entrou com 1 ano. Esse alguém de 1 ano ainda não teve tempo de chegar aonde eu cheguei com 20. É só isso. É o azeitamento dessa engrenagem que se chama doutrina. Eu espero que essa conversa foi curta hoje, eu sei, mas ela sirva para alertar-nos de que nós precisamos de doutrina e não as entidades, que uma casa funciona a partir desses mistérios que são revelados pouco a pouco, e a nossa escalada espiritual depende do nosso esforço. Na doutrina se vê isso. Que Oxalá nos abençoe a todos. Que nossos pais e mães de cabeça guiem os nossos passos sempre nessa certeza que estamos indo no caminho certo, com o esforço necessário, sabendo aonde buscar as ferramentas para um bom desenvolvimento enquanto sensitivos, enquanto aparelhos, enquanto médios, enquanto cavalos. Que as entidades de luz, pretos velhos, caboclos, crianças, exus, pombogiras, marinheiros, boiadeiros, todos, essa maravilhosa pleiade de entidades, habitantes de Aruanda, possam nos guiar hoje e sempre. Axé, meu fraterno saravá, e quarta-feira tem mais. Saravá, meu povo de Axé! Mais uma quarta-feira nós estamos aqui. Estou muito feliz com esse projeto. É um projeto que tem me desafiado muito a ficar pensando o que eu vou falar na próxima semana e tem me trazido uma experiência bem positiva. É só esperar a vinheta passar e a gente começa a conversar. Que Oxalá nos abençoe.